Olá pessoal, mais um episódio aqui do podcast da Campoli, trazendo grandes novidades para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, nós vamos falar um pouquinho de tribunal arbitral, nós vamos falar um pouquinho de IA, tem um monte de coisa interessante. Recomendo que vocês participem, se tenham dúvida, escrevam para a gente. Se inscrevam no nosso canal, porque hoje vai ter muita coisa interessante que está ligado aqui para o século XXI e como as coisas vão acontecer daqui para o futuro, ou podemos dizer que o futuro já faz parte do nosso presente, né? Quero agradecer imensamente aqui os meus convidados, tá? Magno Alves, Magno, advogado, né? Trabalha no setor de digital aí também, vai trazer bastante atualização aqui para gente. Muito obrigado pelo aceite do nosso convite. Obrigado você, Alexandre. Prazer estar aqui. Contamos com você aí. Celeida, uma amiga de bons tempos, que a gente não pode falar amiga velha, né, que a mulher não gosta, uma amiga de bons tempos, que nos conhecemos há bastante tempo já, né? Quero apresentar vocês também. Celeida também é advogada, né? Trabalha com tribunal arbitral, árbitra também, e vai falar um pouquinho pra gente entender. Porque sempre quando a gente fala tribunal arbitral, o pessoal fala assim, mas o que que é? Eu posso, não posso, é coisa de rico, coisa de pobre, tá na lei, todo mundo pode, não pode. Dá um briefingzinho pra gente sobre isso aí, pra gente entender um pouquinho. Então, primeiramente, né, cumprimentos aqui de estar aqui, obrigada pelo convite, cumprimento aos que estiverem nos acompanhando aí o nosso papo e um prazer estar com você também aqui, Magno, compartilhando essa conversa. Bom, como você trouxe aí, eu sou advogada, mediadora, árbitra, depois a gente vai falar também um pouco da área de inteligência artificial, mas... Escritora, nós vamos falar tudo, nós vamos falar tudo. Algumas coisas aí para reportar, mas atualmente eu sou fundadora de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, e o que é isso? É uma Câmara de Mediação e Arbitragem que você tem os institutos de mediação, onde você faz autocomposição, e também a arbitragem, que é a decisão de um terceiro, que é um árbitro, como se fosse um juiz. Então, vamos pensar que é um acesso à justiça também, é um método de acesso à justiça, só que não do judiciário. Apesar que a Access Views, a nossa Câmara, também é credenciada no Tribunal de Justiça de São Paulo, o que nos faz atuar aí com mediação judicial. Nós somos instituição formadora de mediadores judiciais, que é uma carreira, né, que está chegando aí, é uma oportunidade também que está chegando para profissionais não exclusivos do direito, né? Hoje um mediador judicial, ele não precisa ser exclusivamente do direito, ele pode ser de outras profissões, desde que ele tem uma formação, e o mediador extrajudicial, que pode trabalhar no âmbito fora do judiciário. E a arbitragem desse contexto, quando você tem um árbitro, né, você tem esse terceiro árbitro na esfera extrajudicial, que vai poder também, nós temos lei, né, lei de arbitragem, nós temos políticas públicas, nós temos tudo o que nós falamos aqui, arcabouço legal. Mas, em resumo, para ser um pouco mais objetiva, você hoje, quando você tem um problema, o que você faz? Processa alguém. Você... Tá vendo? Então, primeira coisa, nós somos litigantes, né? Hoje, só em São Paulo, acho que são mais de 20 milhões de processos, né, que nós temos no estado de São Paulo. E 80 milhões de processos anuais aí, com estoque de mais de 300 milhões. Nós somos muito litigantes, né? O Brasil tem essa característica, o brasileiro tem essa característica, perdão. Então, os métodos autocompositivos, você tentar resolver extrajudiciário, vamos pensar assim, com outras portas, é uma necessidade de sociedade, vamos dizer assim. Eu encurto o processo, né? Porque você trabalha de forma mais rápida, mais econômica, mais célere, mais confiável. Então, você pode, antes de pensar numa judicialização, tentar conversar com outra parte, com a intervenção de um mediador, ou se for um caso que vocês queiram, ir para uma arbitragem para agilizar. Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho melhor e poder racionalizar o objetivo de um tribunal arbitral. O Joãozinho contratou a Mariazinha para fazer o telhado da casa dele e eles brigaram. Como é que eu resolvo isso aí lá no tribunal arbitral? Normalmente eles vão procurar um colega advogado, que também é uma opção, né? Tá. E ele vai indicar fazer um juizado especial civil, então vai identificar uma ação. Mas uma outra opção é procurar uma câmara de mediação e arbitragem e fazer uma tentativa, primeiramente pela mediação, né? Em que as partes vão ser conduzidas por um mediador, vão conversar, vão tentar desenvolver, chegar num acordo. Esse acordo tem também segurança jurídica, porque
porque vai ser um contrato, vai falar, olha, então eu vou terminar de fazer o seu telhado, você termina de me pagar em 5 vezes, 2 vezes, pronto, fazemos um acordo ali, que até pode depois homologar no judiciário ou não. E tem todo o valor legal. Sim, nós temos lei especial, nós temos lei tanto para mediação Para quanto que para arbitragem. o exemplo que eu dei do Joãozinho que contratou, a Maria que contratou o Joãozinho para fazer o telhado, então já entendemos essa primeira etapa. Foram lá e fizeram um acordo. A Maria falou, não gostei da telha e achei que o telhado não ficou forte. O Joãozinho falou, eu reforço e troco a telha e tá tudo certo. Aí fizemos um documento, registramos isso, ok. Eu preciso ter algo no meu contrato de serviço, eu preciso ter alguma outra coisa que me conduza aí pro tribunal arbitral, ou eu posso ir de livre e espontânea vontade? Então, você tem as duas opções, né? Você pode, as partes podem escolher, ou uma parte convidar a outra, né? Indicar quem vai ser o mediador, ou no caso da arbitragem, que também é uma possibilidade, escolherem uma câmara para fazer uma arbitragem, escolher quem é o árbitro, ou você... E aí é a autonomia, né? A outra parte pode não querer ir, porque é vínculo, você convida, né? Ela pode não querer, não aceitar. Agora, se você tiver nesse contrato aí do trabalho aí do telhado, né? Nesse contrato, você tiver uma cláusula compromissória que fala, olha, se nós tivermos uma discussão, antes de nós irmos para o judiciário, nós vamos tentar uma mediação. Se nós não dermos certo na mediação, nós vamos fazer uma arbitragem. Então, você cria caminhos alternativos, hoje a gente já nem fala isso, a gente fala adequados, para você tentar chegar nesse acordo, ou então ir para uma arbitragem, que aí o árbitro ele decide, antes de você ter que passar por um processo mais doloroso, mais não tão célere, né? Porque a gente sabe o judiciário hoje, ele está muito mais demorado, as custas, o trauma de um processo. Quem quer acordar com o processo e dormir com ele? Né? Na realidade, você quer resolver seu problema. Uhum. Quando nós, enquanto advogados, quando um cliente te procura, ele vai com a expectativa de que você resolva o problema dele. Ele não está com a expectativa de ficar 10, 15 anos enfrentando um processo, dilapidando patrimônio, Dar etc. o braço, chamar de amigo e ir embora junto, né? Né? Ele quer que resolva. Embora muitos casos, realmente, nós temos que se socorrer ao judiciário. Mas hoje... nós temos assim inúmeras possibilidades em que elas podem ser tratadas de forma extrajudicial, com segurança jurídica, com celeridade, com economia processual e com eficácia. Né? Eu encontro tudo isso lá no seu tribunal arbitral, que é nome e como a gente entra em contato com ele. Então, é CS Views, né? O CS é de Construindo Soluções, sempre a gente lembra isso. E nós somos encontrados aí, nós temos as mídias, nós estamos lá no Instagram, no LinkedIn, então o pessoal tem o nosso site. Pode deixar o seu site, tem algum telefone direto? É www.csviews.com.br, e aí tem todos os dados, e-mail, etc. E as mídias, né? Hoje, Instagram e LinkedIn, o pessoal faz um contato muito ágil, Antes eu ia numa reunião, as pessoas falavam para mim, você tem cartão? Não. Aí agora você tem Instagram? Você tem LinkedIn? Você tem Instagram? Senão você tá fora do mundo, né? E nós também temos no YouTube o canal da CS Views, né? Que tem muito conteúdo, tem painéis, tem aulas, e aí com conexão com várias áreas do direito, com vários colegas também que já contribuíram lá com muita informação, com o objetivo sempre de levar para a população que, se você tem um problema, é divórcio, é com seu sócio, é com o contrato da sua casa, você antes, né, tentar pensar nesse caminho bem menos doloroso, tentar uma mediação, onde você vai ter a oportunidade de, junto com a outra parte, construir uma solução, porque o melhor acordo é aquele que a gente cumpre. Qual o acordo que a gente cumpre? Aquele que o juiz nos obriga ou aquele que você participa da construção dele? Aquele que você participa, então, porque você está de acordo com ele. Exato. Né? Então, e são métodos que o mundo inteiro já entendeu, né? Isso, quando você fala em mediação e também em arbitragens internacionais, isso é um conceito nos países emergentes, nos países de primeiro mundo, que seja, nos nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile, eles já entenderam dos benefícios desses institutos. Nós aqui temos uma política pública, que é a Resolução 125 de 2010, e a Lei Especial 2015, a 3.140, da mediação, temos a Lei de Arbitragem. Então, nós estamos aí há uns 15 anos
trabalhando isso já, e né? amadurecendo. E já melhorou muito, né? Legal. Já tem muito conhecimento. O judiciário hoje já acolhe, o Código de Processo Civil já acolhe. Então, toda vez que você passa por um processo judicial, usualmente você vai também passar por uma sessão de conciliação e mediação. Mas o ideal é que você tente fazer isso de uma forma extrajudicial, porque ela tem mais metodologia, tem técnica, tem mais tempo para fazer isso, né? E tem bastante efetividade. É o que a gente fala assim, você tem um problema, tente se oportunizar por um acordo. Melhor, eu tenho uma frase que o vovô dizia, né? Melhor um mau acordo que uma boa briga, né? Então, às vezes a gente precisa encurtar o tempo, né? Não, e às vezes você perde a liquidez das coisas, você discutindo no judiciário. Então, aqui você tem, então, o público são empresários. O empresário não pode ficar esperando uma decisão, 2, 3, 4, 5 anos, a empresa não funciona, você perde o objeto daquela discussão. O timing acaba com tudo, né? Exato, então acho que nós estamos vivendo um mundo em que realmente tempo é mais do que dinheiro, é qualidade de vida, eu acho, né? Então, a mediação, ela tem esse olhar sustentável em relação ao conflito. Legal. Magnão, agora eu vou jogar a bola aí um pouquinho pro seu lado. Tá aqui dizendo que você trabalha na transformação digital do jurídico. Isso. Quero entender um pouquinho disso aí. Perfeito. Bom, eu sou diretor da Benner Sistemas. Que ótimo. Que é uma empresa nacional, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Dá um briefingzinho aí do que a Benner tem no mercado de novidade. Perfeito. O pessoal se identificar um pouquinho com a Benner, porque às vezes faz parte do universo e não sabe o que é da Benner. Sim. A Benner está presente em diversos segmentos na área da saúde, no RP, logística, turismo, RH e também jurídico. Eu hoje estou à frente da parte jurídica, né, da vertical jurídica da Benner, que é um dos principais, né, softwares jurídicos do mercado. Então a gente atende especialmente departamento jurídico. E eu contratando esse software, quais são os diferenciais desse software do mercado? Porque eu conheço esses softwares, vamos dizer assim, tradicional, não vou dizer nomes, mas que você cadastra o cliente, gera um contrato, gera um boleto, coloca para ele monitorar lá o andamento do processo, quando sai alguma mudança, traz para você automaticamente. Como é que funciona mais ou menos o seu? O seu não, da Benner, Da né? Benner. Eu digo assim, que fazer a gestão de um contrato, de um processo, é o mínimo que um software de gestão tem que fazer. O grande diferencial que a gente tem da Benner é que a gente entra no negócio. O tipo do cliente que a gente atende são os principais bancos, principais empresas de logística. Temos aí 15% das empresas listadas na B3 usam o Benner, a própria B3, que é justamente entrar numa outra camada, que é a camada de negócio, que é falar a língua que a própria empresa precisa. Então, quando tem um módulo SOX, ou seja, eu estou falando com a área da empresa que lida com a Sarbanes-Oxley, né, e todas as informações de controle necessárias para ela fazer, por exemplo, o seu fechamento contábil. Quando eu utilizo, por exemplo, um módulo imobiliário, é um módulo que não só faz a gestão de um imóvel específico, mas ele liga todas as informações do jurídico com a gestão imobiliária. Então, quando que vence uma licença, os alvarás, o aluguel. Então ele tem além da integração, ele tem uma funcionalidade modular. Isso. Cada módulo unifica a sua função para aquele módulo secundário a ele que necessita. Então, se vou fazer o controle de imobilizado, esses imobilizados vão auxiliar no departamento contábil. Vão estar ligados com o departamento administrativo para os prazos e reposições dos produtos, assim como ligado com o financeiro quando comprar os novos produtos. Essa é a ideia? Essa é a ideia. Tá. E principalmente é qualidade de vida para o advogado, para o gestor. Porque se ele não tem que ficar cruzando planilhas e tendo que fazer uma série de... O que as pessoas não entendem que é o seguinte, planilha é apenas uma metodologia de suporte. Nós não podemos pensar que a planilha é nosso sistema, porque ela não tem, ela pode apagar, ela pode ser corrompida, ela não tem backup, ou mesmo que tenha backup, ela não tem a estrutura de um banco de dados. Sim. Né? Então a gente precisa ter um software e a planilha nos auxilia às vezes
para pequenos detalhes do sistema, mas não para inverter, né? Não ter o sistema e fazer a planilha, né? Exato. E no momento que a gente está hoje, Alexandre, a Benner vem liderando também a parte de transformação do jurídico com relação à inteligência artificial. Então, quando a gente recebe um processo, um documento, pelo Benner você consegue extrair as informações automaticamente e pegar esses dados e torná-los úteis ali para o gestor, né? Então, não precisa cadastrar as informações. Na parte de elaboração das defesas também, a Benner consegue, via inteligência artificial, ler o documento que você está recebendo e já te sugerir a defesa ideal para aquele caso concreto. Pode te dar um resumo de documentos judiciais. Então, eu tenho uma sentença, eu quero que, sem ter que sair do sistema Benner, me faça um resumo desse caso para fins de um relatório. Entrou um processo, eu quero saber se esse processo eu vou ganhar ou se eu vou perder naquele mesmo momento em que ele foi cadastrado no Benner. Então, com as informações que você já tem, suas, e também informações públicas, você consegue ali ter uma sugestão de êxito ou não para aquele processo. Tem empresas focadas nesse tipo de estatísticas jurídicas, né? Para saber onde tem maior ganho de causa, maior aceitação de determinados pedidos. A jurimetria. Essa palavra tinha fugido de mim aqui agora e você me completou. Exatamente isso. Então, isso pensando em otimizar a vida do advogado. Agora, quando a gente fala também em um outro assunto muito importante, é a segurança. Então, os clientes que a gente atende demandam um nível de segurança muito grande. Então, a gente tem certificações internacionais de segurança, como a SOC 2 Tipo 2. Nós temos aí estudado bastante, né, toda a parte de regulamentação para inteligência artificial. Então, não basta eu liberar um produto para o cliente sem que aquilo não seja seguro, sem que os dados deles não estejam seguros também, né? Não adianta eu colocar lá uma informação privada que eu não poderia compartilhar e aí depois se descobre que essa informação está no mercado. Não dá. Então, tem toda essa preocupação e é isso que a gente vem... Até porque o nosso arcabouço jurídico não está preparado ainda para as inteligências artificiais, né? Sim. Então, aquilo que... E outra, não é porque está público que é público, né? Sim. Então, eu preciso entender o dado que é drenado de um cliente, como ele é tratado, como ele sai, aquilo que é modificado pela a estrutura da inteligência artificial, se tem ligação ou não com o direito intelectual, porque o direito intelectual é algo único, né, de um único indivíduo, e se aquele livro, se aquela tese foi gerada por inteligência artificial, né? Então, nós ainda não estamos tão prontos judicialmente para discutir por isso, mas sempre é ótimo um braço, né? Eu estava falando para a Saída que eu uso, né, a inteligência artificial para tudo e todos os dias, constantemente, porque é um auxiliar gigantesco. Sim. Nos ajuda muito, muito mesmo. Na nossa profissão ali, né, no dia a dia lá na Benner, eu costumo dizer que a inteligência artificial não mudou ali uma outra atividade, ela mudou o direito em si, o direito como um todo, a forma de produção de conteúdo jurídico, a gestão, né? A gestão. Eu acho que a tecnologia, ela está trazendo, eu chamo, né, as tecnologias emergentes aí, todas essas soluções, ela está trazendo um mindset muito diferente para o advogado, né? Ele não é mais só não só no sentido de minimizando isso, mas não é mais aquele advogado que vai fazer processo, fazer petição e recursos. Ele tem que ter uma visão de gestão, porque ele tem que aprender a analisar dados, ele tem BIs, ele tem que, eu acho que analisar gráficos, porque hoje o software te traz tudo isso, a tecnologia te traz isso. Tirando o lado negativo, né, das pessoas que partiram na pandemia, claro que isso é uma perca irreparável, né? Mas o lado, vamos dizer assim, que o lado positivo, né, que veio com todo esse projeto, toda essa etapa negativa da pandemia, foi que as pessoas se reinventaram e a tecnologia que estava para vir já veio. É o que aconteceu com a IA generativa aí, né? Porque as pessoas ficaram em casa pensando, tem que funcionar, né? E aí isso fez com que a mídia, a internet, a inteligência artificial fizessem com que os profissionais ficassem cada vez mais completos, né? O home office, vou até pegar o seu gancho aí. Nessa linha que eu atuo de resolução de conflitos, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz nessa linha de pesquisa com online dispute resolution, com resolução
de conflitos à distância. E aí todo mundo achava meio enlouquecedor isso, numa época em que a gente era muito tudo no presencial. E eu já trabalhava um pouco com essa visão das videoconferências, com uma série de recursos nesse sentido. E aí o que aconteceu com a pandemia? Nós aprendemos, eu estava falando isso recentemente, nós tivemos que aprender a fazer audiência, a fazermos reuniões, ficamos trabalhando todos em home office, a fazer mediação, audiência, reuniões, consultas, né, treinamentos, tudo. Então, e a tecnologia teve que correr atrás. O que era para acontecer em 10, 15 anos, aconteceu já. em 2 anos, né? Antecipou. E aí, sem sombra de dúvida, tudo que tá vindo agora de inteligência artificial, todas as soluções que estão vindo, elas já estavam, né, na esteira de produção, mas elas aceleraram. Porque resolvemos alguns problemas de armazenamento e processamento de dados, ótimo. Então, vamos escalar aí o que for possível, né, em relação a desenvolvimento de tecnologia. E aí eu vou aproveitar o link da Benner. A Benner também tem o BPO, né, Magno? Sim. Acho que seria legal você também falar um pouquinho Antes de para ele. você falar dessa parte aí, que você tem toda a oportunidade aqui de falar, a Benner é uma empresa para qualquer empresa? Ou ela é uma empresa para os grandes, para os médios, ou não é para os pequenos, ou é para todo mundo? O segmento de atuação, o padrão que a Benner atende, ela comporta qualquer segmento empresarial? Queria que você dissesse isso, porque assim, senão a gente faz uma colocação da empresa que nós trabalhamos e gostamos e louvamos, e de repente parece que ela fica num patamar meio inacessível para o pequeno empresário, que é uma grande parte do público que nos assiste. Sim. Então, eu queria que você levasse essa informação também, para que o pequeno e o médio tivesse um conhecimento sobre a Benner e tomasse uma decisão de conhecer mais a fundo, né? E se cabe os softwares e os sistemas da Benner para isso. Então, um advogado que tem 2, 3 advogados, ou é para um escritório gigantesco, igual aquele nosso super amigo da mídia lá, né? Uhum. Que avião, barcos e SAs a mais aí da vida, né? Não citarei o nome, é porque não tem patrocínio, mas se quiser patrocinar, a gente aceita. E aí, a Benner é só para aquele com 150 mil advogados ou atende qualquer demanda? A Benner, ela é para qualquer empresa, qualquer tamanho. O produto jurídico, que é onde eu cuido, ele é especializado para departamentos jurídicos. Então, escritórios e advogados autônomos hoje a gente não atende, né? Mas sim, uma empresa pequena que tenha um departamento jurídico que já queira se preparar desde o início para poder crescer, né? Então, se eu tenho um escritório jurídico com 2 segmentos lá, eu trabalho em 2 áreas lá como sócio, eu posso comprar o seu produto. Se você é uma empresa e você é um departamento jurídico que você precisa transitar contratos, você precisa administrar uns processos, né, fazer alguns pareceres, ter toda a gestão, tudo que tem a ver com jurídico, transitar por esse departamento, você é o potencial cliente da Benner. Agora, se você é um escritório de advocacia, ou se você é um advogado autônomo, o nosso produto é muito robusto para essa necessidade, para a realidade. Vou dar um exemplo. Eu acho que eu entendi. Então, se eu sou uma empresa e na minha empresa eu tenho um departamento jurídico que pode ser interno com o uso de um outro externo, aí eu obtenho e faço a gestão das informações jurídicas para a empresa. Agora, se eu sou especificamente um escritório de advocacia, eu preciso ir no nicho que administra esse perfil. Exato. Tá bom, ficou extremamente claro agora. Então, na verdade, ela é mais voltada, ela é 100% voltada à gestão de empresas, auxiliando o departamento. Ela não é desenvolvida para o jurídico, que seriam esses sistemas que eu compro especificamente para gestão de processos. Ela faz a gestão de processos também, mas ela faz sobre uma ótica da empresa. Entendi. Então, você como diretor financeiro, você vai falar assim, olha, eu preciso ter uma contingência dos processos, eu preciso ter uma visão de quanto que eu vou desembolsar o meu caixa. O Benner, ele já tem todo esse preparo para atender a empresa como um todo, no caso aqui como exemplo, a área contábil da empresa. Eu preciso, por exemplo, fazer a conciliação dos depósitos judiciais que eu realizo. Então, tem um módulo no Benner chamado módulo de conciliação de depósitos,
onde eu pego o extrato do banco, dos depósitos judiciais, e ele automaticamente compara se as informações do extrato do banco batem com as informações do sistema, e ele faz essa conciliação, e automaticamente ali você tem um arquivo que o financeiro consegue ler e fazer o seu fechamento contábil com o BN. Muitos softwares não têm essas funcionalidades, porque às vezes o mal de você querer fazer de tudo, você não faz bem feito nada, né? Então a gente decidiu focar muito em empresas. Então, tanto na parte de RP, RH, né, toda a parte de gestão de jurídico, por exemplo, a gente quer ser a principal empresa desses segmentos para atender os clientes. Legal. Então tem cliente menor, que o departamento jurídico é pequeno, mas a gente tem departamentos jurídicos com mais de 500, 600 advogados atuando nisso. Estamos juntando aqui o direito e a tecnologia. Eu quero entender um pouquinho como que vocês chegaram nesse denominador comum, estamos juntos, para nascer o projeto aí do IBEA aí, e que está com tecnologia jurídica, IA, uma transformação grande aí. Como é que surgiu essa missão aí, essa história? Eu quero entender um pouquinho, para que depois a gente fale um pouquinho mais de tecnologia. Perfeito. O IBEA surgiu ali no início de 2023. É embrionário. Isso. Foi muito assim num encontro, num jantar, né, onde a Celeida, né, e a Karen, né, que não está aqui conosco, éramos ali de áreas afins e bastante interessados no tema da inteligência artificial. Eu na parte mais de negócio, né, devido aí à Benner, a Celeida como pesquisadora, né, estudiosa do tema, e a Karen do setor público, né, que também ela é super estudiosa e interessada no tema. Então, a gente se conheceu ali, se encontrou, porque eu já conhecia a Celeida, mas a gente se encontrou nesse jantar e discutimos sobre algo muito maior do que só um negócio, né, ou algo assim. E sim a realidade que o Brasil iria enfrentar, ou vem enfrentando, e não só o Brasil, o mundo, da transformação da vida das pessoas e dos negócios, das empresas, em razão da inteligência artificial. E o que a gente poderia colaborar, porque no início de 2023, quase não havia ninguém falando sobre produzindo conteúdo efetivo, treinamento, uso mesmo da própria inteligência artificial, e é onde a gente viu que era uma forma de a gente contribuir com a sociedade, com as pessoas e as empresas, de trazer, né, para essa realidade da inteligência artificial. E a sigla IBEA significa o quê? Instituto Brasileiro e Europeu de Inteligência Artificial. E o europeu ali, muito por conta da Karen, ela ficou 7 anos ali residindo na Itália, estudando aí sobre esse tema, né? Tem ali bastantes conhecidos, né, e amigos que trabalham, né, na parte da legislação europeia sobre inteligência artificial, e a gente entendeu que fazia muito sentido conectar essas pessoas conosco aqui no Brasil, para a gente poder dialogar sobre a normatização. Essa seria a minha próxima pergunta, porque assim, hoje a gente escuta muito, olha, essa IA é melhor para aquilo, essa aqui é melhor para aquilo, e o conteúdo de pesquisa de vocês abrange que finalidade, o que traz o benefício para quem utiliza esse recurso com vocês? Perfeito. O IBEA, como um instituto, né, ele visa pessoas, né, ele visa ali produzir conteúdo para essas pessoas, levá-las aí para esse novo mundo da inteligência artificial. Então, a principal entrega, o principal objetivo que a gente tinha é realmente levar conhecimento, né, sobre a inteligência artificial. Então, a gente tem hoje uma ISO que trata da inteligência artificial. Nós temos aí alguns projetos de lei em discussão já no Congresso Nacional. Nós temos aí algumas normas, né, internacionais que falam sobre esse tema, que de alguma maneira vão servir de inspiração para o nosso legislador e possivelmente daqui a pouco regular a nossa vida, né, da inteligência artificial do que a gente utiliza. Então, o primeiro ponto era justamente comentar e discutir textos, né, e matérias sobre esse assunto para as pessoas terem um pouco de clareza. Num segundo momento, né, é a gente justamente ir para as empresas,
né? E mostrar para as empresas qual é a melhor prática interna para você poder utilizar a sua inteligência artificial dentro da companhia. E né? como é que eu faço para me associar, para chegar até vocês? Eu vou dar um exemplo, eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Então eu recebo revistas, recebo os livros, recebo e-mails, sou convidado para os debates, para os congressos, para as reuniões de trocas de informação e tal. E agora esse aqui sendo um método eletrônico de IA, como é que eu me associo, como eu tenho acesso à informação, como eu acesso essa informação, como que funciona isso? Perfeito. O IBEA está nas principais redes sociais e também temos o site, né, do IBEA, www.ibea.com. Né? Então, ali é onde a gente divulga não só o que a gente tem, não, de evento que a gente participa e também de conteúdo. Então, a ideia é que a gente alimente ali com o IBEA essa rede, né, de e-mails e contatos para a gente poder passar conteúdo para essas pessoas e aos poucos, conforme a gente for tendo mais associado, para que essas pessoas liderem algumas temáticas, né? Então, a inteligência artificial não é só o direito, né? Você tem a área da saúde. Vai ramificando, né? Ramificando. A ideia é justamente empoderar os associados para que eles também, dentro da sua área de atuação, ampliem o segmento de pesquisa. Hoje, para que a gente se associe a alguma taxa, algum custo, algum processo, isso está tudo no site? Isso está tudo no site. Tá. Você entra em contato, né, pelas informações que a gente tem divulgada do site e a gente faz aí o cadastro do associado. Nesse primeiro momento a gente está só catalogando as pessoas que estão interessadas conosco e daqui a pouco elas vão começar assim a ter Porque uma essa mensalidade quantidade de informação vai virar um produto, né? Isso. Exato. Tá, mas acessível a todos. Exato. Entendi. E tem outras parceiros, outras entidades que estão querendo se acoplar a vocês, querendo somar a vocês, como a área legislativa, algum sindicato, alguma coisa nesse sentido, alguma área acadêmica também, né, faculdade, desenvolvimento, grupo de estudiosos, pensadores que queiram fazer essa vertente, porque faz todo sentido, né? Sim. Por enquanto a gente está falando com as pessoas físicas, está focando muito em pessoas físicas. Para expansão. Isso, mas com certeza a gente vai entrar em contato com universidades, vai começar a agregar, né, no IBEA outras instituições. Núcleo de pesquisas, né, é o fundamental, né? Exato. A gente tem ali entre nós ali a parte acadêmica, a área de negócios e o poder, vamos dizer assim, uma pessoa da área pública, para justamente a gente conseguir levar entre todas essas três áreas, vamos dizer assim, o que a gente entende que o momento exige, né? Eu acho que no início ele exigia um pouco mais de conhecimento do que é a inteligência artificial. Do ambiente, né? As pessoas precisavam entender um pouco mais esse ambiente. Né? Hoje está muito mais difundido, né? As pessoas já têm muito mais familiaridade. E acho que isso abre uma outra forma de atuação do IBEA também, para treinamentos. A gente já foi convidado por uma empresa recentemente para a gente dar um treinamento, uma empresa aérea, internamente, né, sobre segurança, a parte, por exemplo, muito sensível, né, da inteligência artificial, que é a parte ética, né, a tema ético, né, relativo à inteligência artificial. Então a gente tem preparado esse conteúdo e pretendemos aí passar em algumas empresas para divulgar. Eu, como brasileiro, quero que o Brasil também não seja só um usuário da inteligência artificial, mas que ele também puxe essa transformação. A ética, eu vou aproveitar esse teu gancho e vou trazer essa pergunta aqui para a Celeida. A ética, ela é uma vertente da moralidade, que é amiga da ilegalidade, né? Porque se a gente não tiver regras e leis, a gente não consegue conviver em sociedade. Sim. Porque senão todo mundo tem direito, não tem obrigação. Então, como é que a gente traz esse mundo da inteligência artificial, esse mundo da IA, para o universo jurídico e conseguimos compactuar isso? Então, eu peço para a IA fazer um texto. Ele é meu ou ele é da IA? Eu coloquei temas de um outro livro modificado, que ela fundiu de uma outra maneira e trouxe para mim, e eu minimizei o meu trabalho com pesquisas e apoio, e aquilo gerou um benefício para mim, para a empresa, ou gerou um malefício
para a empresa e gerou um processo, aí eu falo assim, processa IA. Você vê Como é que a gente fica nessa história aí? Quero entender, principalmente o direito intelectual, tá? Aí você vê a importância. Por que nós criamos o IBEA? Exatamente para atender essa dor. Era essa dor que você está passando que nós já conseguimos identificar. Então, precisamos ter um instituto, precisamos construir um ecossistema de pensadores, de doutrinadores, do pessoal da área ali, da área mais técnica, ou seja, tem que ter essa multidisciplinaridade para a gente atender essa dor. Então, vamos pegar, antes de te falar da ética, o que você pontuou. Quando nós falamos em direitos autorais ou propriedade intelectual, né, propriedade industrial, que a gente vai cair na propriedade intelectual, é o que é essa inquietude, né, que nós temos, especialmente com a IA generativa, que escalou. Quando todo mundo passou a ter a OpenAI, abriu aí, todo mundo hoje é especialista em inteligência artificial, todo mundo sabe quando tem uma ideia do que está acontecendo. De segmento especializado. Sim, para engenheiro de prompt, tem um monte de coisa, né? Eu acho fantástico, eu escuto às vezes nos Reels do TikTok, entra um cara e fala assim, você da terceira idade, eu tenho curso de especialidade de IA para você da terceira idade. Não, eu acho fantástico quando ele fala isso. Então, é o mercado, né? Mas assim, esse é um ponto. Você pegou esse ponto, para daí eu chegar na ética. O que acontece quando nós pensamos num direito autoral de um texto ou numa propriedade intelectual de uma marca, de um papato? Nós pensamos na originalidade e a criatividade daquilo ali. Então, hoje, nós não temos, que nem nós no Brasil, nós hoje nos buscamos qualquer coisa nesse sentido, você vai buscar as nossas leis de direitos autorais, né, de propriedade intelectual, você vai buscar ali. Mas a normativa ali, ela não está direcionada para esse mundo que nós estamos vivendo hoje. O que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, muito recentemente, teve uma imagem que foi criada. Eu não lembro agora se foi no OpenAI, se foi em qual IA generativa de imagem. A pessoa criou uma imagem e provou, e conseguiu fazer o registro da imagem. Foi a única, porque provou que teve uma intervenção humana suficiente de criatividade e originalidade para poder fazer um registro daquela obra que veio oriunda de uma inteligência artificial. E foi uma exceção, porque conseguiu provar que teve a intervenção humana suficiente. Por quê? Porque a lei americana, ela fala que ela só vai te dar o direito autoral de um texto, ou intelectual, ou propriedade intelectual sobre uma marca, etc., um desenho, se for feita por um humano. Então ele fala, mas isso aqui foi feito de uma máquina. Tudo bem que aquela informação ela é derivada de bases de dados que foram treinadas, imagens e textos. A própria lei do direito intelectual, ela ainda também não atende algumas demandas. Exato. Nem, por exemplo, eles querem registrar, eu sei que esse trabalho existe, esse pedido jurídico existe, mas ele não existe legalmente, que são pessoas que querem registrar sabores, sons e cheiros. Né? Que, por exemplo, você vai na loja essa frase é esse exemplo é sempre de um amigo meu que trabalha com marcas e patentes, né? Ele sempre fala assim, a Victoria's Secret quer registrar o cheiro da loja, porque quando você entra é notório, aqui no Brasil, nos Estados Unidos é o mesmo, né? O dono da Harley Davidson quer registrar o ronco, o da Porsche quer registrar o ronco. E aí, como é que a gente materializa tão intangível, né? Essa situação? Eu acho que isso ainda vai entrar para IA também. Então, porque nós vamos ter coisas que são sonoricamente comparadas. É diferente de quando você faz uma letra, uma melodia ou um poema que você registra na Academia Brasileira de Letras e você historifica o intelecto que você criou aquela conjuntura, tanto de melodia quanto de letra que vira um poema, e você consegue mostrar a sua autoridade sobre aquilo. Mas e aquilo que é intangível ou aquilo que é sonoricamente confundível? É mais complexo ainda. Como é que imagina nós vamos trazer isso para IA? Então, imagina isso oriundo de uma inteligência artificial. Então, hoje,
estamos ainda tentando entender tudo isso como funciona, e é muito engraçado que se você fizer alguns prompts, dependendo da inteligência artificial, qualquer uma dessas generativas aí, perguntar, faça seu conceito, o que é IA para você? Quando você começar a fazer essas pesquisas, sempre ela fala assim, eu estou me desenvolvendo, etc., eu derivo de informações que foram treinadas, mas ainda eu preciso ser... de call center, de call center, mas ela sempre vem assim, eu ainda não tenho originalidade e nem criatividade. Então, provavelmente, quando nós tivermos a superinteligência, né, as inteligências artificiais aí que já estão chegando mais avançadas, ela vai conseguir ter a sua criatividade e a sua originalidade, que aí você tem emoção, você tem uma série de outras coisas que são muito complexas para nós conseguirmos entender, porque nós falamos, o que é isso? É o neo-humano que tá surgindo nesse novo cenário? Então, só para chegar no que você estava falando da ética, olha o compromisso com a ética que a gente tem que ter quando nós compramos, quando somos usuários de tecnologia emergente e quando desenvolvemos. Então, seja com pessoa física ou com pessoa jurídica. Porque essa ética que você vai ter em relação a como utilizar aquela informação, saber como que ela foi feita, saber como ela foi treinada, onde ela está sendo armazenada, todos esses cuidados, nós também temos que nos preocupar, ainda com consumidores de uma IA generativa que faz texto, que te gere imagem, que faça o seu mapa mental, que faça resumo das suas reuniões, que faça tradução, ou não importa. Tem muitos subtrabalhos aí que são desenvolvidos. Todo trabalho que ele é repetitivo, controlado, padronizado e previsível, ele pode ser feito e está sendo cada vez mais feito. Né? Antes você fazia pelos algoritmos normais, agora você faz por algoritmos estatísticos e por modelos matemáticos avançados, que é o que está por trás de toda essa IA, né? Explicação e toda essa comparação entre o irreal com o real e o resultado que acontece nesse cruzamento. Quem que é o dono disso, né? Então, eu vou pegar aqui, nosso sonoplasta aqui deu uma frase no início da nossa gravação e eu gostei bastante, né? O homem é insubstituível e o homem com o IA fica melhor ainda, né? Se ele for bom, né? Sim. Se ele usar a tecnologia ao favor dele. Você acha que um dia a máquina substitui o homem? Olha, a gente tem uma coisa que não é objeto do nosso estudo aqui hoje, que é a computação quântica. E que é algo que realmente está vindo também, e que aí eu acho que é a grande virada de chave. Eu acho que a grande virada de chave ela vai acontecer com a computação quântica, com a inteligência artificial quântica, especialmente. Que a gente vai chegar mais ou menos naquele exemplo do filme... O Lucy. Não sei se você... Não era isso que eu ia citar. Aquele homem bicentenário, que ele foi passando as décadas, né? Sim, sim. E aí ele foi criando sentimentos, ele não queria mais casar, porque as mulheres não suportavam ele, né? E ele queria entrar com um projeto de lei para ser reconhecido como humano, porque ele tinha esse sentimento dentro com ele, né? Eu esqueci o nome do ator que fez esse filme. Ele foi falecido. Isso, exatamente. Ele era Robin Williams. Ele era fantástico nesse filme, né? Fantástico. Então, você acha que um dia a gente vai conseguir chegar numa comparação próxima a isso? Eu não acho, eu penso. Você tem... Eu penso, você sim. Você tem uma certeza aí? Não, eu penso porque... eu penso que o que nós vamos ter aí... Vamos combinar uma coisa. Você conseguia imaginar alguns anos... Eu estava dando aula na semana passada para os alunos, eu perguntei para eles, alunos do curso de administração e falando sobre regulamentação e sistemas de inteligência artificial. E aí eu perguntei para eles, vocês sabiam que já existia um mundo sem celular e sem internet? E eles ficaram assim tão atônicos, assim, realmente... Para pensar que já existiu esse mundo sem celular, sem internet. Então, a gente agora já não consegue, em 2, 3, 4 anos, imaginar que não... A gente não lembra como é que era o mundo sem uma IA generativa. Eu dou um exemplo no meu segmento de profissão. Eu estou há 32 anos trabalhando na área de prestação de serviço de consultoria e contabilidade. Antes da geração do e-mail, que já foi uma revolução, eu dou sempre o exemplo pro pessoal que trabalha comigo. O dono da empresa ligava e falava assim, telefone fixo. Digital. Não, telefone fixo. Analógico, né? Analógico. E falava assim, quero mandar o Joãozinho embora. Você pegava os cálculos, fazia numa calculadora,
rascunhava numa folha, pegava um formulário, punha na máquina de escrever, datilografava esse formulário e passava um fax. Fax. Se vocês não sabem o que é isso, o fax era uma maravilha que você botava o papel aqui e saia do outro lado. E aí ele olhava, conferia e falava assim, autorizo fazer a rescisão. Aí você fazia, o motoboy ia levar, o funcionário ia fazer a homologação no sindicato, ia dar entrada no fundo de garantia, depois ia dar entrada no seguro-desemprego. Esse processo levava 90 dias. Hoje ele manda para mim uma mensagem no WhatsApp, quando dá o outro ticketzinho vem um ponto de interrogação embaixo. Tá pronto? Em 1 minuto. Tudo de forma síncrona, né? Então, a diferença de um pedido que levava 90 dias, hoje se resume em 1 minuto. E aí, automaticamente, o funcionário não assina mais nada, porque você subiu os dados no sistema governamental, ele já está conectado aos aplicativos do governo e ele já tem todas as informações necessárias para o andamento das coisas. Então, você percebe, são muitas facilidades e mudanças que nós estamos tendo na nossa vida, com todas as relações que nós temos, pessoais, profissionais, que não é que fazem décadas. Faz muito pouco tempo que tudo isso está mudando de uma velocidade absurda. Então, nós não podemos deixar de pensarmos que a muito curto prazo, sei lá, daqui 3, 4 anos, 2, 3 anos, se nós sentarmos aqui para falar... Olha, 2 anos atrás... Você vai mandar um ciborgue te representar, né? Não, a gente já vai fazer exatamente por avatares, etc, o ciborgue, holografia. Mas assim, quando eu comecei meu doutorado... eu lembro que foi exatamente quando começou a estourar toda essa história, escalar muito, a OpenAI abriu, né, o ChatGPT, e aí as discussões em sala e todo mundo, nossa, porque ele alucina, né, lembra? Porque os desenhos vinham todos alucinados. Lembra do bug do milênio, que destruiu o mundo no século 2000, lembra? Então foi esse, quando virasse horror, né? a bandeira para 000, tudo ia acabar. Né? Então, assim, nós quando vimos, todo mundo falava, nossa, não tem acurácia, ele alucina, você põe uma coisa, ele responde outra, ele está inventando. E aí, gente, passaram-se 3 anos, 2, 3 anos, qual que é a acurácia hoje? Né? Quando você Bem, claro... eu particularmente, como eu falei que eu uso todos os dias, inclusive eu uso um segmento remunerado, pago, mas é um valor bem acessível, e até hoje eu posso te dizer que de 1000 perguntas, uma não deu certo. Todas foram muito positivas, e elas muito estão melhorando, assertivas, né? E principalmente quando ele pergunta para mim que tom que você quer a sua resposta. Mais sensível, mais técnica, porque eu já padronizei o perfil. Porque o contador, como é o meu caso e como é o advogado também, nós temos uma veia de especialidade, que é a nossa profissão. Mas... assim como acontece na contabilidade, acontece no direito. As reuniões com o cliente vai para o generalismo. Porque ele fala, doutor, e esse contrato? Aí depois, eu posso processar? Pode ser trabalhista? Pode ser penal? Pode ser criminal? E o contador é assim, ele abre uma empresa, pergunta da casa, pergunta do carro, pergunta do bem, pergunta do funcionário, pergunta do imposto, e aí o leque sai do segmento de contabilidade e abraça a área do direito. Então, se o contador não for generalista e usar muito bem a tecnologia a favor dele, ele vai deixar de ser um consultor produtivo. E aí o cliente vai sentir deficiência nas suas respostas e vai procurar um outro consultor que seja mais completo. Então, é aquela ideia do homem utilizar o proveito da máquina e se tornar um homem melhor. Eu acho que eu penso que esse é o ponto. Nós vamos ter que quebrar esses paradigmas, né, de entendermos todas as soluções, toda essa tecnologia que está chegando e as que... Eu acho que quando eu falo computação quântica, eu já até arrepio aqui, porque a gente não consegue ter dimensão do que pode vir, mas é aprender, como o colega aqui falou. A gente fala da área usar quântica, a seu favor. A gente está voltando a discutir a divisão do átomo, né? Exato, é como uma aquilo coisa... se materializou e no que vai virar, né? Múltiplas possibilidades, uma velocidade incrível, uma série de coisas. Então, é como o colega ali falou, não é que vai substituir. Aliás, né, acho que nós já fomos substituídos tantas vezes, tantas profissões foram substituídas à medida que o mundo está evoluindo, etc. Então, isso faz parte. Não, é normal. As profissões vão evoluindo, algumas deixam de existir. Exato. E outras começam a existir. Por exemplo,
Quando que a gente ia imaginar que eu ia perguntar para uma pessoa e falar assim, qual é a sua profissão? Eu sou digital influencer. Eu trabalho com mídia digital. Assim como a construção civil veio evoluindo, né? E hoje a construção nada mais é do que um jogo de Lego, né? O cara põe um terreno, põe o bloco, encaixa, coloca lá, pronto. A impressora 3D, Eles né? imprimem. Eu tive recentemente na China, o que eu tive a oportunidade de ver de tecnologia, eu tenho falado para todo mundo, é um portal, você atravessa um portal e aí você depois volta nesse portal. Então você consegue, você hoje imprime barco, você imprime prédios. Arma. Arma, imagina isso. Então, assim, como é que a gente vai subestimar e falar, achar que não vai mudar tudo isso daqui 2, 3, 4, 5 anos? As profissões vão mudar, a maneira de operar as profissões, a maneira de viver em sociedade. Disso, né? A gente tinha um celular gigante que simplesmente fazia uma ligação e ainda com muito ruído, muito cheirado, né? Aí um determinado dia inventou uma câmera, que aí depois inventou a pilha. Aí veio um cara e inventou a câmera digital, que acabou com a pilha e pôs a bateria, que acabou com o fio, que acabou com as empresas que faziam isso. Aí veio um outro cara e falou, não, tudo no lixo, eu vou criar um celular. Ele vai falar, tirar foto, registrar, usar na internet e não precisa de pilha. Sim. E hoje a IA já é, por exemplo, a primeira a ser consultada. Então você vai consultar um advogado ou um médico, primeiro eles jogam no GPT. Já era o Google, né? Doutor Google, né? Agora é doutora... Agora é doutor inteligência artificial. O que eu mais recebo de consultas são essas. O cara dá um print e fala, tô com esse problema e olha o que a IA falou para mim. Não, e os alunos, então? Você vai uma proposição para o aluno e aí ele está o tempo inteiro ali, né, já perguntando, fazendo a IA também, porque verificações, se você está falando eu ouvi certo. falar que quem tem mais assertividade na IA são as pessoas mais velhas ou aquelas que têm uma cultura de escrita mais adequada, porque assim consegue formular uma pergunta com mais clareza e ter mais assertividade na resposta. Como é que nós vamos ficar com essa nova linguagem que essa garotada cria? Porque eu vejo alguns jovens, né, eu tenho um filho que vai fazer 21 anos, e ele tem alguns amiguinhos de faculdade e tal, que eu não consigo entender o que eles estão se comunicando. Porque a língua portuguesa, que é extremamente rica, né, e muito complexa, foi diminuindo. Porque no início dos tempos você era a voz missê. Aí passou um pouquinho, virou você. Hoje, com o advindo da internet, já é VC. E aí? E amanhã? O que vai ser? Mas eu acho que a IA vai conseguir entender, porque... Ela está treinada para isso, né? Ela está se modernizando. Ela não é inteligente, não tem uma inteligência. Ela é comparativa, né? Exatamente, ela consegue ali, com base nos dados onde ela possui, né, na sua base, o que ela foi treinada, identificar o que quer dizer com aquela... É como se ela fosse uma mega blaster super pesquisadora, né? Não, olha, o que eu falo, esqueci agora o nome do autor do Sapiens. A humanidade, entregou o DNA para a inteligência artificial. O nosso DNA, toda a história da humanidade, nós estamos treinando e estamos informando diariamente, minuto a minuto. Nesse momento, milhares, centenas, milhões de pessoas estão treinando, estão pesquisando, e estão informando, e estão passando informações de tudo sobre todas as informações. Né? Então, exatamente, e numa velocidade absurda de aprendizado, pela questão de velocidade de processar, e etc., né? Todo o contexto que permite isso. Então, aquilo que às vezes você demora para aprender em 10 anos, né? Você pega aquela informação, 5 anos de uma graduação, e coloca ali, ela vai processar, resumir, fazer uma série de coisas de uma velocidade absurda. E essa velocidade só tende a aumentar, e a quantidade de informação e treinamento também só tende a aumentar, porque nós estamos alimentando... Na minha época de ginásio, nem sei se... Nem fala mais ginásio, né? Eu não sei. Ensino médio, né? Ensino médio, né? O professor falava assim, porque o bom é que a nossa geração, professor era a prioridade, né? A gente tinha um respeito, né? Porque no início dos tempos, educar era uma arte.
ao passar do tempo, se tornou uma profissão. E hoje é um desafio educar, né? Ele falava, eu quero esse trabalho com folha mimeografada, eu não quero que você anexe xerox, né? Porque, inclusive, o nosso Aurélio foi até alterado, né? Porque xerox era uma marca, né? Porque a palavra correta é xerografia, né? Tirar uma cópia, né? E aí adentraram no Aurélio e entenderam que a palavra xerox, que é uma marca, virou sinônimo de fotocópia. Então, a gente ia lá, tirava cópia, preenchia o cartãozinho na biblioteca, lia o livro, grifava. Nossa, tinha um monte, grifava, colocava, grampeava, punha lembrete. E hoje você aperta um botão e fala, eu quero um trabalho disso. Aí vem pronto. Exatamente. Olha, mas nós vamos diferença. desenvolver as nossas capacidades, que são infinitas, né? Que até hoje não conseguimos desenvolver para outras coisas. Né? Especialmente para preservar as gerações futuras e a humanidade. Porque quando vem todo esse susto, e até a inteligência artificial, né? Nossa, vai acabar, o homem vai acabar, vai substituir. Nós já fizemos. Quando foi desenvolvida a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, nós já acabamos com a humanidade. Nós já temos uma ferramenta para acabar com tudo isso. Então, não é essa, né, é todo esse terrorismo que a gente faz em relação à tecnologia. É claro que a gente precisa aprender a utilizar. Aí que a gente chega no que nós estamos falando da ética, essa é a nossa preocupação com o IBEA. Então, essa importância de ter alguns padrões, de ter regulamentações assertivas. Se você vê a União Europeia, já saiu na frente, já tem a ACTA, já tem uma regulamentação robusta, né, que eles estão implantando, porque é importante que essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e também que as pessoas que utilizem essas tecnologias tenham alguns parâmetros, a gente precisa ter alguns padrões, precisa ter cuidados, como o Magno falou, são muitos pontos. O filho com o celular, né? Hoje as pessoas sempre falam, né? Eu sempre tive esse cuidado, porque as pessoas querem que o celular eduque o seu filho, porque para o seu filho não te perturbar, você dá o celular para ele fazer o que ele quer. E não pode. Esses dias eu vi um comentário nas redes sociais que foi muito assim, impactante para mim, né? A pessoa falou assim, você deixaria o seu filho 5 horas por dia passear na Cracolândia? Aí o cara falou, de jeito nenhum. Aquilo não é ambiente para o meu filho. Ele falou, mas ele tem um celular, né? Então, ele vê o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer e se contacta com quem ele quiser. Do bem e do mal. Então porque o diabo também funciona online. Nós não estamos aqui com nenhuma demagogia religiosa, tá? Mas falando do mal, né? Então, por isso que a gente precisa desenvolver, precisa treinar as pessoas, a gente precisa entender como tudo isso funciona, ter o cuidado com a privacidade, com os direitos fundamentais, com a segurança da informação. Então, são pontos que hoje, se não vier através... Levar a tecnologia para a escola. Mas, assim, trazer esse cuidado. E aí você tem o cuidado do problema da discriminação, do viés que pode ter numa base de dados treinada ou num algoritmo que também pode estar enviesado. Tem uma série de efeitos da utilização, do que ela te produz. Como você falou, você utiliza bastante como gestão, como informações no teu dia a dia. Você imaginou, você fez uma pesquisa, você fez um prompt, aí vamos dizer, e ele trouxe uma informação que fez parte de um parecer ou de um trabalho que você está fazendo para o teu cliente e que vai gerar um dano para esse teu cliente irreversível? Quem é o responsável? Sempre tem que fazer a comparação a supervisão. Com aquilo que eu tenho. Sim. Até quando nós usamos esses aplicativos de mídia digital, né? De mídia digital não, como o Facebook, Instagram, redes sociais. E você pede para ele fazer algumas coisas, ele faz direitinho, te ajuda muito, mas traduz às vezes faltando. O meu nome, por exemplo, sempre vem errado, quando eu falo para ele fazer a legenda. Então, ainda precisa de ajuste humano, né? Sim. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, a gente precisa ter essa conduta ética da utilização, do desenvolvimento, da utilização da tecnologia, precisa ter essa responsabilidade. Porque o dano que pode ser causado por uma série de consequências, então você automatizou toda a sua empresa com um monte de robozinhos lá, que tem tudo quanto é tecnologia. Então, se alguma coisa ali pode gerar
teu produto errôneo, ou danificar ou colocar em risco a vida de pessoas. A história do carro autônomo, né, que a gente fala. Não, aqueles desafios da internet que os filhos morrem, se matam, né? Por causa Sim. desse tipo de coisa, né? A gente está escrevendo agora De justamente... repente criam aí uma IA do mal que para você subir de fase tem que botar uma foto que matou o amigo, que fez isso. O adolescente faz. Sim. E a IA, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma faca, é bom, é do mal ou é do bem? Depende, né? Depende de onde você vai usar, né? Então a gente está fazendo um artigo justamente sobre isso, levantando, por exemplo, a utilização da IA para fraudes. Então, eu pego a sua voz, o seu áudio, que alguém me encaminhou, e com base naquele exemplo, eu consigo, por exemplo, simular a sua voz e mandar para alguém uma falando perícia assim, digital, né? não, e mandar assim, olha, eu aqui é o Alexandre, manda dinheiro para mim aqui que eu estou precisando e tal, com a sua voz, que ela pegou de exemplo, e com aquele exemplo ela consegue depois mandar qualquer áudio simulando você. A mesma coisa o deepfake, né? Ou seja, olha, eu estou aqui com a sua foto, com a sua imagem num lugar e não é você. Então, como que as pessoas podem saber que isso é possível? Né? Como lidar com isso? Você sabe que tentaram me pegar num golpe de Pix. E foi muito engraçado. Interagi com o bandido e dei muita risada. Ele colou a foto da minha mulher no WhatsApp e mandou uma mensagem para mim. Padrão. Dizendo assim, amor, você me faz um Pix que eu tô no salão? E eu falei, eu sei que não é a minha mulher. Aí ela falou, mas eu tô no salão. Eu sei, minha mulher vai no salão. Ele falou, então, me manda um Pix. Eu falei, então, olha só. Se você não tivesse escrito amor, você ganhava o Pix. Porque a minha mulher me chama pelo nome. Entendeu? Ela não me chama de amor. Então eu falei pro cara, olha, não sei se é você ou ela, mas se depois você não quiser só dar um golpe e realmente quiser um amor, estamos aí, tá? Aí terminou com o kkk e me bloqueou. Porque eles são muito intuitivos, né? Os crimes digitais hoje, eles são muito criativos, viu? A gente morre com eles. A gente não tem noção ainda, a gente não a... tem noção até onde eles já estão chegando. E a IA, ela vai potencializar essas práticas, né? Então, da mesma maneira que você vai poder escrever um bom texto, né? Melhorar uma mensagem, uma piadinha, né? que Eles também vão poder. O telefone do cara tocou às 3 da manhã, ele atendeu o alô, aí o bandido do outro lado falou, estou com a sua mulher. É um sequestro. O senhor tem que me pagar 50 mil reais, senão eu não devolvo. Aí ele olhou do lado, ela tava lá na cama. Ele falou assim, me liga amanhã de manhã que o assunto me interessa. Né? Então é isso. Gente, o papo tá maravilhoso. Bom. A gente já tá falando aqui há um tempão, mas estamos chegando aos fins. E aí eu vou fazer uma perguntinha para fechar para você. Eu quero saber como que as pessoas se associam ao IBEA, como que tem acesso a essa informação. E também vou deixar aqui um convite para um segundo podcast, quando nós tivermos mais mudanças sobre IA. E eu quero fazer um outro. Vocês dois estão convidados, dupla de sucesso aqui. E no próximo eu quero falar sobre os seus livros. E vou pedir para você trazê-los, porque há uma biblioteca sua. O último que você fez foi sobre mediação para a área do agronegócio, que é uma área que tem evoluído muito. O Brasil é fortíssimo no agronegócio, né? Nós somos um país de dimensões continentais, né? De uma terra riquíssima, onde o verdadeiro ditado popular que se plantando tudo dá, realmente acontece. Somos de clima tropical, né? Tudo se adapta muito bem aqui. E eu quero entender melhor esse assunto, porque é um assunto também importante. E a gente vai deixar para um segundo bate-papo. Vamos fechar esse tema, você me dando orientações como a gente vai se associar ao IBEA. E deixe os seus contatos. Você também, Magno, deixa os seus contatos. Eu vou pedir para que vocês também deixem um recadinho para o nosso público, para aqueles que são empreendedores e querem empreender na área jurídica ou na área de tecnologia, porque nosso canal não deixa de ser um canal de informação. Então, a Celeida fala da área jurídica e o nosso amigo que está trabalhando numa empresa de tecnologia fala um pouquinho sobre a área de tecnologia. Não que ele não seja capaz da área jurídica, porque ele também é advogado, mas aí a gente fecha dessa maneira. Podemos? Perfeito. Então, Celeida, eu quero entender um pouquinho como é que o Alexandre, pessoa física, ou futuramente a empresa do Alexandre, pode ser um associado ou um parceiro do IDEA. Então,
vai ser uma honra, Obrigado. tê-lo conosco. A ideia é que o IBEA consiga atender todas essas dores aqui que nós estávamos discutindo, que esse ecossistema consiga se compor aí por empresários, por pessoa física, por pessoal da academia, os players aí de mercado. É realmente a ideia que a gente quer acolher tudo isso dentro desse ecossistema que o IBEA pretende construir. Nós estamos ainda nessa construção. Hoje, quem quiser estar conosco vai ser, né, uma alegria recebê-los, trocar ideias. Então, é através das nossas redes sociais, que nós temos no Instagram e LinkedIn, que é IBEIA, IBEIA. Temos o nosso site. .com, sem o BR. .com, sem o BR, é o site. Então, são os 2 caminhos que aí vocês chegam até nós, ou pelas nossas mídias pessoais também. A minha mídia pessoal é @CeleidaLaporta, também no LinkedIn Celeida Laporta. Então, a gente faz todo o mecanismo, todos os caminhos chegam, né, Que ótimo. a nós. Em relação ao IBEA, estamos nesse momento de realmente construir, né, trazermos mais apoiadores, vamos ter aí cursos, palestras, a parte de produção também de livros, fazer um local em que todas as nossas dúvidas, pelo menos na medida do possível, sobre inteligência artificial, não só para a área jurídica. A ideia podia ter um canal de debate, né? Não vou fazer um comparativo e não um plágio com Roda Viva, né? Podia ter lá pensadores e pessoas questionando e dividindo ideias, né? Porque nós precisamos dessa multidisciplinariedade, né? Claro, aqui nós, de fundo, somos todos advogados do direito, estamos sempre com esse viés, com essa preocupação da regulamentação, pensando sempre nessa parte mais jurídica. Mas é muito mais do que isso. Nós precisamos de profissionais de todas as áreas, da área técnica, da área emocional, da área da educação, porque esse é um tema que diz respeito a toda a sociedade, né? ao mundo. Não só nós aqui. Então, nós precisamos realmente temos que ser mais proativos, e acho que foi pensando essa é a preocupação que nós tivemos em relação de agarrar essa ideia com o IBEA. Então, isso sobre IBEA. Convite aceito para uma próxima rodada. Em relação à área de mediação e a CSViews, que é a nossa câmera também, falei, @CSViews, entrem lá no site, no YouTube, no LinkedIn, as mídias vocês nos acham. Tem muita informação sobre essa parte toda que nós falamos no começo da nossa conversa aí sobre mediação, arbitragem, negociação, os métodos adequados de resolução de conflitos fora do judiciário. Então tem muita coisa bacana. E aí, para a próxima, eu estarei aqui com os livros. Eu realmente tenho vários livros tenho livros na área de inteligência artificial, também tenho livros na área de mediação, arbitragem, negociação, e esse último, como você citou, de mediação no agro, é muito interessante, e até porque, se nós pensarmos hoje, todo o ecossistema também do agronegócio, você imagina no agronegócio, ele pode ficar esperando anos um processo de decidir lá sobre a produção, ou sobre as inúmeras relações jurídicas que existem dentro desse sistema. Então, tem muita coisa bacana, convites todos aceitos. Obrigado. E o objetivo, com mensagem final aos seus ouvintes, especialmente empresários, antes de mais nada, eu tenho que parabenizá-los, porque empreender no Brasil é para os fortes, né? Nós sabemos disso. Então, e o brasileiro, ele tem um viés, ele tem um espírito empreendedor, né? Ele realmente, ele consegue fazer a coisa acontecer. Vou te deixar já aqui o convite para vocês, né? Mês que vem eu vou lançar meu próximo livro. E o tema é justamente esse, o malabarismo do empreendedor no Brasil. Maravilha. Maravilha. Tá se livrando, se administrando com tudo isso na corda bamba, né? Na verdade, eu substituí os pratos por impostos. Que eles têm que se outra coisa, né? Temos né? uma reforma tributária aí que está entrando, né? gigantesca. Então, assim, e aí, olha, a mediação vai ser sensacional, gente, vocês não esqueçam. Então, para os empresários, os 2 temas que nós trouxemos aqui, tem muita convergência, né? A parte de
de trabalhar de forma preventiva, de fazer acordos, de tentar não judicializar, onde te traz muita agilidade no teu negócio, e esse olhar em relação à tecnologia, especialmente que a gente está falando de inteligência artificial. Todo empresário fala, poxa, eu preciso colocar isso na minha empresa. Realmente, precisa. Mas tem que ter planejamento, né? Você tem que entender o teu negócio, saber o que você vai colocar, de onde você vai adquirir, como você vai treinar a sua equipe, porque você tem uma inteligência de negócio que às vezes muda totalmente, né? Quando você traz muita tecnologia. Então, tem que se preparar, tem que priorizar, realmente, tem que pensar que tem que priorizar, porque não é que vai substituir o teu concorrente, que aprender a utilizar a tecnologia a favor do negócio dele, vai ser mais efetivo vai do que ser mais você. efetivo do que você. Então, realmente é o momento de Ajuste parar para e competição fazer e qualidade, os ajustes para chegar lá. E, encerrando, eu agradeço, né, a oportunidade, o papo excelente, como sempre, e nossa próxima vinda estarei aqui, Tá com joia. certeza, com os livros. Magno, suas considerações finais aí pra gente, por favor. Bom, agradecer aí pelo convite, um prazer aí estar, né, no seu quadro aqui do podcast, a Celeida também, por toda a parceria, né, no IBEA e em outras áreas também de negócio. E fazer o convite, né, quem quiser conhecer, quem precisar de uma plataforma jurídica para fazer uma melhor gestão dos seus processos, fazer a tecnologia trabalhar para você, que ela conheça o Benner, entre em contato conosco, que vai ser um prazer mostrar e demonstrar o que a gente está fazendo para outros departamentos jurídicos das empresas aqui do Brasil e também lá de fora. Então, perfeito. A gente pode combinar um podcast móvel e nós vamos lá fazer uma visita para você e você faz uma demonstração do sistema para todos conhecerem. perfeito, combinado. Tá bom? Eu agradeço, encerro aqui o nosso programa de hoje, deixando aqui um pequeno mimo de agradecimento pela visita para cada um de vocês. Muito obrigado. Tá? Espero vê-los em breve, cada vez mais com saúde e sucesso. Agradeço a vocês que nos acompanham, que nos sigam nas redes sociais e fiquem sempre atentos, porque coisas boas vêm no nosso canal. Eu agradeço a Deus, a nossa audiência e até o nosso próximo vídeo.